Meus amados, paz de graça, nosso canal Água da Rocha, palavra de fé, esperança, renovação e transformação, trazendo para vocês a palavra de hoje. Esta semana nós também continuaremos falando sobre o autismo. Sensível, hashtag autismo. E o nosso tema de hoje é a difícil compreensão do autismo. Quem é o autista? Você já se fez essa pergunta? Quem é o autista? Segundo o dicionário ou site de buscas, não há uma definição para o autista dessa forma. Eu até encontrei em um dicionário muito antigo a palavra autismo, mas ela tem um conceito muito ultrapassado do que realmente hoje nós discutimos sobre o autismo, sobre o autista. O autista, no entanto, segundo uma mãe, o autista é uma pessoa e não a causa. É um ser humano com as mesmas qualidades e defeitos como qualquer outro ser, que tem suas peculiaridades, que ama, que sorri, que chora, que se emociona, que sente raiva e é perfeitamente capaz de amar. Esse é o autista. E essa é as palavras de uma mãe, a mãe que tem me dado suporte nessa nossa série sobre o autismo. Nas palavras da mãe, ela diz: todo autista é um ser humano, mas nem todo ser humano é autista. Ela fala isso por conta da sensibilidade que o autista tem. O autista, ele é muito carinhoso, o autista, ele é muito atencioso. Como eu te falei, ele é uma pessoa normal. Ele tem raiva, ele tem suas emoções, ele tem seu sentimento. E ele gosta de quem gosta dele. É carinhoso com quem é carinhoso com ele. Esse é o autista, a pessoa. Hoje, quando nos deparamos com as comorbidades do autismo, nos perguntamos por que ainda é tudo tão obscuro, por que as pessoas fogem do assunto, empurram para debaixo do tapete, como se fosse algo errado. Sabe, fiz umas perguntas para mim mesmo: medo, vergonha, pecado, culpa, azar ou sei lá o que. Qual é destas questões que permeia a minha mente, que permeia a sua mente? É por medo? Por culpa? Você se sente culpado? Você se sente um azarado? De que forma você se sente convivendo com o autismo? Como podemos definir as curiosidades e as peculiaridades, seja de quem tem ou de quem se aproxima? A família recebe um diagnóstico de autismo como se fosse uma bomba. Isso literalmente é jogado em seu colo ou em seus ombros. Parece que o especialista, a pessoa que está dando a informação, nem é um ser humano. Ela simplesmente, a palavra do pai foi: olha, aqui está o laudo, o seu filho é autista, agora é com você. Não acredito que essa seja a forma mais adequada de se dar um laudo ou de se dizer que uma criança, que uma família vai ter um autista, que uma família vai ser autista daqui para frente. Como podemos definir essas peculiaridades? É que é muito difícil. E quem falou isso foi o pai de gêmeos. Imagine, lidar com um autista já é algo muito difícil. E lidar com dois fica ainda mais difícil, fica ainda mais delicado. A notícia ou o laudo que atesta a veracidade e as certezas do fato, aqui o mundo desaba. Quando essa notícia chega, o mundo desaba. Falta chão. Tudo que você acredita entra em cash. Você não tem, palavras. Você fica sem ação. Sua fé, sua esperança, seu modo de vida, tudo que você acredita entra em dúvida. Você sonhou com uma gravidez, viu tudo acontecer, acompanhou o nascer e recebeu nos braços uma criança, e com ela a renovação de muitos sonhos e planos. No entanto, na hora do diagnóstico, é como se toda luz
fosse embora, até mesmo a vontade de continuar vivendo. Meu pecado está pesado, tudo isso é minha culpa. Será que Deus está me zombando? Porque isso está acontecendo comigo? O que eu fiz para merecer essa situação? Essas são algumas coisas que passam, são chateações que passam por a cabeça da pessoa que recebe um diagnóstico. E mais, como vou encarar os outros? Como vou dizer para as outras pessoas que o meu filho foi diagnosticado com autismo? É um momento delicado, é uma situação complicada, não há muito o que se dizer. Aqui eu gostaria de fazer só um parêntese, mas não se compara. Eu estava presente quando a minha esposa foi diagnosticada com câncer de mama, já em estado avançado. O médico falou para ela assim: nós vamos precisar fazer uma biópsia para realmente saber como está o seu câncer e o que é que nós vamos poder fazer para tratar você, para tratar o seu câncer. Ele foi muito atencioso naquele momento. Nós vimos o chão sair debaixo dos nossos pés naquela hora. Não sabíamos como reagir, mas Deus nos deu graça e nós conseguimos ser acolhidos pela nossa família, por as pessoas que estavam próximas a nós. Eu acredito que na hora de receber o diagnóstico, seja do autismo ou seja de qualquer outra comorbidade, é importante que haja amor, que haja empatia. E neste momento eu vou ler aqui um versículo da Bíblia que está no livro de João, capítulo 9. Jesus, ele ia passando com os discípulos e ele encontrou uma pessoa cega e os seus discípulos perguntando para ele assim: Senhor, quem pecou, ele ou seus pais? E Jesus respondeu para eles assim: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que se manifeste nele as obras de Deus, para que a graça de Deus se manifeste naquela vida. Então, antes de você se sentir culpado, ou antes de você culpar alguém, apontar o dedo, lembre-se, Deus pode ter colocado uma oportunidade da graça dele se manifestar em sua vida. Esse versículo eu havia pensado em lê-lo e o pai que está me auxiliando no dia de hoje falou assim: começa lendo este versículo para que as pessoas possam entender e compreender exatamente como a coisa acontece. Mas dando sequência no nosso vídeo, veja a palavra de um pai. As pessoas leigas não entendem o que são as síndromes. Os religiosos sem luz de Deus chamam de ter espírito. Os de algum entendimento procuram entender e ter dó. E eu já falei em um outro vídeo, não é por dó, não é por piedade, não é por caridade. Se você vai ajudar uma pessoa, ajude por amor, por ter a sensação de estar fazendo o que é certo. As pessoas que em nada acreditam têm preconceito ou acham que são super inteligentes, como se fosse um herói da Marvel, sabe aqueles heróis que colocam uma máscara e saem por aí ajudando as pessoas. E essa não é a realidade. Tudo o que acontece no mundo autista, no universo do autista, sem sombra de dúvida, é muito cruel, tanto com o autista como com a sua família. Sim, com a família. A relutância em aceitar, em concordar, em não se acomodar, pois aceitar é encarar de frente, com força, com energia, buscando os meios possíveis para uma boa vida, uma boa vivência. Não podemos, como pessoas neurotípicas, simplesmente fingir que as pessoas neuroatípicas são especiais e isolá-las, seja autismo ou qualquer outro tipo de comorbidade ou outra situação. Não pode segregar, separar, deixar de fora de forma alguma. Para um pai ou para a mãe, aquela criança é um ser especial, pois foi gerado com amor e não será lançado fora. Apenas não se sabe como aceitar. Aqui vou colocar um áudio que foi
como foi, explicando como foi a situação, a aceitação quanto ao autismo pelo pai que está nos assessorando hoje. Então, vamos lá. Hoje, os meninos têm 13 anos. Nós descobrimos o autismo neles com 3 anos, em virtude da ausência da fala. Eles não falavam. Com 4 anos, na verdade, veio o laudo pra gente que eles eram autistas, tá? Primeiro momento, decepção, angústia, tá? E perguntas, interrogação, né? Aquele primeiro impacto a gente na nossa vida cristã, né? Eu sou batizado desde os 12, né? Eu casei com 27 anos e primeiros filhos veio com 32. Aí se olha para trás e se começa a questionar um monte de coisa, né? Um dia, eu muito angustiado a respeito dos problemas, o Rafael tinha acabado de ter uma crise de autista, e eu peguei e eu não estava aceitando a situação, né? Eu estava me conformando, que é algo ruim, com a situação. E eu deitei na cama do Rafael, cada um tem a sua cama, né? Já estava com uma certa idade, então cada um estava na sua cama, não era berço, não era cama mesmo. Eu deitei na cama do Rafael e eu cochilei. Nesse cochilo eu tive um sonho, né? Eu estava num lugar, era um dia como uma manhã de primavera, tá? O sol gostoso, e ali eu estava num lugar, era como se fosse uma pequena colina, né? E muito verde, muitas árvores em volta, né? E eu estava embaixo de uma árvore, uma grama bem cortada, bem cerrada ali, e uma brisa bem leve e um momento de tranquilidade, uma paz muito grande mesmo, um ambiente na natureza e uma paz muito grande nesse local onde eu estava em sonho, né? E meio a essa paz apresenta-se uma pessoa, né? Eu acredito sim que era um anjo, né? Apresenta-se uma pessoa e essa pessoa ela chega perto de mim com um vestidos, com roupa um pouquinho diferente, né, da nossa das nossas roupas comuns de dia a dia, né, calça jeans, camiseta. Não, ele estava como se fosse vestidos mesmo ali, né? E essa pessoa ela se aproxima de mim, né? Um olhar muito muito feliz, um semblante muito alegre, muito contente ali. Ele aponta o dedo para mim e fala assim: os seus filhos já são um milagre de Deus. E eu acordo, né? Quando ele fala aquilo, eu acordo. Aí daquele dia, daquele instante em diante, eu não fiquei mais me conformando com o autismo. Eu aceitei as crianças, os gêmeos, como sendo autistas, e peguei essa causa para mim. Já em outro caso, a família relutou até o último em não aceitar, em não admitir, ficando muito difícil a convivência, momentos de muita tensão, diria de saia justa. Não sei se pela condição de dependência que o autista tem, mas isso era a grande preocupação, um turbilhão de coisas passando ao mesmo tempo pela cabeça. Enquanto eu viver, farei o possível, mas e se eu morrer? Ou se eu simplesmente acontecer um acidente, algo que está fora do meu controle, quem vai cuidar do meu filho?
Olha só, minha filha não consegue fazer nada sozinha. Eu não tenho condições de educar, de ensinar, de buscar ajuda e não tenho quem me ajude. Os olhares são de pena. Aquilo que eu falei para vocês, as pessoas não podem olhar com dó, com pena. Não é por piedade, não é por caridade, tem que ser por amor. Toda a situação de um autista é pensada nos extremos, quando deveria ser tratado com naturalidade. Quando Estado, igreja e família deveriam dar as mãos para acolher, ajudar e dar condições ao autista dele viver, fornecer a ele suporte necessário para que ele possa sobreviver a tudo que está à sua volta. Uma situação inusitada aconteceu em um casamento. Meu filho ficou muito agitado e nada o controlava. Nada que fazíamos o acalmava. Era algo além do normal e não era uma birra de criança, era uma reação do autismo. Então uma pastora, movida por muita compaixão, veio e começou a orar. Ela ficou o período da festa todo com ele, orando e pedindo a Deus por ele. Meu filho, desde esse dia se tornou outra pessoa, até começou a pronunciar algumas palavras. Agora creio de ver que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Todos os argumentos que temos são irrelevantes quando se trata de autismo, mas a verdade é que ninguém resume ou toca no assunto. Mas essa é a grande verdade. Culpamos a Deus por não ter dado algo que simplesmente não queríamos, ou algo que não queremos entender, depois de nos maldizermos. E aí entra a brecha para que o inimigo de nossas almas nos tente e comece a colocar em nossas mentes que não valeu a pena ser cristão durante certo tempo. Não importa se você nasceu numa casa cristã, numa família cristã, se você se converteu com 2 anos, com 10 anos, com 20, com 30, na sua idade adulta, não importa. O inimigo vai colocar na sua cabeça que nada disso valeu a pena. Deus traiu você. É isso que o inimigo vai colocar na sua cabeça. Hoje, nesta pequena matéria onde minhas palavras se entrelaçaram com palavras de pai e de mães autistas, pois ao meu ver todos passam a ser autistas. Se um membro da família é, todos são. E para não ficar longo demais, mais uma fala sobre o preconceito, sobre a aceitação. O primeiro preconceito a ser vencido é o da própria família. A dor de ter um filho autista assim é resumida na expressão: porque Deus me deu um filho imperfeito. Assim, se pensamos que o autismo é uma doença, pensamos errado. O TIA, transtorno de espectro autista, é uma condição de comportamento. Olha que coisa, o autismo não é uma doença. E só para que fique claro como as coisas mudam ao decorrer do ano, ao passar do tempo, tenho aqui a descrição do que era autismo há mais de 30 anos atrás, em um dicionário que eu tenho ainda escrito. Olha como que ele se refere ao autismo: estado mental caracterizado pela tendência a se alhear do mundo exterior e em si mesmar-se, quer dizer, como se o autista vivesse apenas no mundo dele. Aí a segunda palavra, autista, pessoa que vive o autismo. Não havia uma definição, não havia uma nomenclatura para o que hoje chamamos de transtorno de espectro autista. E de novo eu repito, autismo não é uma patologia, autismo não é uma doença. E eu gostaria de, nesse momento, meu amado, encerrar dizendo para você que se tem um filho autista, que se é parte da sua família um autista, olhe para essa pessoa com amor, olhe para essa pessoa com carinho. E se você conhece, tem um amigo que tem um filho autista, não olhe discriminando. E eu vou falar uma coisa que a mãe de um filho autista me disse: ensine seus filhos a gostar
dos autistas, a gostar das pessoas que são especiais, das pessoas que têm algum tipo de deficiência, das pessoas neuroatípicas. Ele é neurotípico, ensine ele a amar. E nós começamos dizendo que o amor é a base de tudo. Deus é amor na sua essência. O primeiro e maior mandamento de todos é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo se resume magnificamente: e ao próximo como a si mesmo. Então tenha empatia, então tenha compaixão, seja solícito, seja solidário com aquele que está numa situação diferente da sua. Meus amados, esta é a nossa palavra de hoje. E eu gostaria que você compartilhasse com outras pessoas que precisam também ser impactadas, outras pessoas que podem ser ajudadas através desse material que nós estamos produzindo. Sensível, #autista. Hoje foi compreendendo o mundo autista, ou o mundo de um autista. Como não é fácil, mas é completamente possível. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e te guarda. Deus abençoe, até a próxima e paz de graça!